Por causa da chuva? Pode ser que seja, né? Pode ser que seja por conta da chuva. Mas nós não sentimos a falta do Santo Espírito de Deus. Ele está aqui em nosso meio. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 2. Hoje nós vamos ler dos versículos 21 até o versículo de 35. Está gravando, Mari? O cabo está certinho? Aleluia, glória a Deus. Vamos lá então no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas. Vamos ler do versículo 21 até o versículo 35. Olha lá. Amém? E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes que no ventre fosse concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor. E para oferecer sacrifício, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Diga comigo, havia um homem cujo nome era Simeão. Guardem esse nome aí. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede o teu servo em paz, o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse: Maria, sua mãe, eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Graças eu te dou, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua benignidade dura para sempre. Aqui está, Senhor, a tua palavra, e aqui está a tua igreja. Eu quero te pedir, Senhor, que uma vez mais o Senhor me use para ministrar as tuas santas escrituras e expor a tua palavra ao teu povo. Que não seja, Pai, apenas o meu pensamento, aquilo que a minha mente entendeu do texto, mas aquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração para ministrar a tua noiva. Pai amado, que haja sede, que haja fome por tua palavra, pelo teu povo. E que nós possamos sair daqui hoje, Senhor, cheio da tua glória, cheio da tua presença. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Nós estamos em uma série de sermões chamada Honrai-vos. Honra segundo os evangelhos. E nós temos percebido que o modo de Jesus honrar as pessoas é bem diferente do que se tem pregado, do que se tem anunciado, muitas vezes até dentro das igrejas do Brasil.
E nós falamos aqui que Jesus, ele honra Maria e José quando ele resolve entrar no templo. Quando o Eterno entra no templo, ele honra aquele casal. Um casal de camponeses que muitas vezes não era considerado da elite da religião judaica, não era considerados da elite da sociedade dos hebreus, eles não eram considerados como um pessoal da alta classe, eles eram simples camponeses. Viviam em uma terra onde muitos desprezavam a terra. Na Galileia, para você ter uma noção, das 56 cidades que Flávio Joséfo cita da Galileia, Nazaré nem é citado, presbítero Joel. Ele não cita, porque Nazaré era uma cidade desconhecida, era uma cidade rejeitada. Tanto é que Natanael pergunta: poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque era um costume até da época dizer, mas pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Quem já assistiu aquela série The Chosen? É muito legal essa série. E lá, em alguns momentos, você vai ouvir eles falando assim, é tipo um tom de piada. Mas pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Porque eles trazem nessa história o contexto de como era tratada Nazaré. Mas a Bíblia diz que foi lá em Nazaré que veio, foi lá de Nazaré que veio o Salvador, provando que Deus escolhe quem Ele quer para honrar, independente da nossa classe social, independente daquilo que nós temos ou não, o Senhor escolhe quem Ele quer para honrar. A semana passada nós vimos que o Senhor resolveu honrar os pastores de ovelhas, que eram rejeitados pela sociedade. Para vocês terem uma ideia, nós falamos aqui na semana passada, os pastores de ovelhas, eles eram proibidos de dar testemunho em tribunal, porque eles não eram confiáveis de acordo com os fariseus. Por não entenderem da lei, eles não eram confiáveis. E eles eram cidadãos comuns que estavam trabalhando meia-noite no frio, pastoreando ovelhas, e ao invés do anjo descer e avisar da chegada do Salvador para o Herodes, para o rei, dele ir lá em Roma, na sede, capital política da época, ou em Jerusalém, capital religiosa da época, não, ele vai até Belém e avisa para os pastores que o menino havia chegado, e aqueles pastores são honrados e saem correndo para encontrar o mestre. Agora, nessa sequência de fatos, nós vamos entender que o Senhor honra outra pessoa. E quem foi que o Senhor honrou dessa vez? O Senhor resolveu honrar um bom velhinho. Repita comigo: um bom velhinho. Não é quem que você está pensando, não é o Papai Noel, irmãos. Mas ele resolveu honrar um bom velhinho, Miguel. O Senhor resolveu honrar um bom velhinho. E de quem nós estamos falando? Nós estamos falando daquele personagem que você repetiu na sua história. E aquele velhinho está lá, perseverando no templo. E nesse dia, ele vê o Filho de Deus entrando no templo. E ele teve a honra de pegar o Filho de Deus no colo e consagrar ao Senhor. Agora eu te pergunto, qual é o maior privilégio que o ser humano pode ter do que pegar o Filho de Deus nos braços e consagrar ao Senhor? Que honra é essa? Por que Deus resolve honrar Simeão dessa forma? O texto em apreço, ele nos traz alguns aprendizados sobre as pessoas que são honradas por Deus. Em primeiro lugar, o Senhor honra pessoas justas e piedosas.
Olha o que diz o versículo 25, coloca para nós, por favor. E havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus. Algumas versões vai dizer que ele era justo e piedoso, que é a mesma coisa. E o que é ser justo? Ser justo fala da nossa vida na horizontal. Como nós tratamos o nosso próximo. Será que nós temos vivido uma vida justa ou uma vida de engano? Será que nós temos sido justos ou estamos trabalhando com engano? Deus honra pessoas que se comportam de forma justa. Até porque nós seguimos um modelo do céu. E o nosso Deus, Ele é justo. Vocês sabem por quê Jesus morreu na cruz? Quem está aqui? Vocês sabem por que Jesus morre na cruz? Quem sabe? Para nos salvar. Mas por que Ele precisou nos salvar? Para fazer justiça. E por que o Senhor precisou fazer justiça? Sabe por quê, Raquel? Porque nós nascemos em pecado. Todos nós. Nós nascemos, desde bebezinho, já estamos condenados pelo pecado. E a Bíblia fala que Deus não poderia conviver com um homem na situação de pecado. E só havia uma forma da justiça de Deus ser feita. Porque se Deus não tivesse misericórdia e fosse exercer juízo, todos nós estaríamos perdidos. E a única forma de Deus ser justo seria aplacando a sua ira em alguém. E sabe quem ia ser o receptor da ira de Deus? Quem? Eu e você. Mas Deus, Ele pega e coloca entre nós e Ele um homem, o seu próprio filho. A Bíblia diz em João capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para aplacar a ira de Deus contra nós, contra o pecado que habita em nós, Deus entrega o seu Filho. E o seu Filho se coloca entre nós e a ira. E é por isso que a Bíblia diz que ele foi levado ao matadouro como ovelha muda. Jesus morreu para cumprir a justiça de Deus. Aleluia! A Bíblia diz em Isaías que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus levou os nossos pecados lá na cruz do Calvário, e glória a Deus por isso. E a única forma de nós receber esse sacrifício de Jesus é quando nós o recebemos como nosso Salvador. Nesse momento acontece o que está escrito em Romanos capítulo 4. Nós recebemos a justificação. É por isso que aquele que é salvo em Jesus, que recebeu o Senhor como seu único e suficiente Salvador, ele é justificado. O que isso significa, pastor? Significa que a sua cédula de dívida foi rasgada na cruz do Calvário. Ele foi levantado no madeiro, se fez pecado por nós, para que você hoje tivesse o direito de ter a vida eterna. Deus ama a justiça.
Deus ama a justiça e nós precisamos ser justos. Existe um texto, muito obrigado, irmão Wilson. Existe um texto, irmão Wilson, que diz assim: vocês fazem o bem para mim quando vocês me veem com frio e me deram o de vestir. Quando vocês me viram com fome e me deram de comer. Quando vocês me viram com sede e me deram o de beber. Aí eles perguntam: Jesus, mas quando foi que nós te vimos nu? Quando foi que nós te vimos com fome? Quando foi que nós te vimos com frio ou com sede? Aí ele diz: quando vocês fizerem a esses pequeninos, vocês fizeram a mim. Vocês praticaram a justiça. Quando nós nos lembramos do órfão, da viúva, do estrangeiro, nós estamos praticando a justiça de Deus. E Simeão, a Bíblia está dizendo que ele era um homem justo. Mas não adianta apenas ser justo, porque existem ímpios que são justos, sim ou não? Que fazem o bem também. Só que isso não basta. Para ser honrado por Deus, precisa, além de ser justo, Emerson Belo, precisa ser temente a Deus. E isso fala do nosso relacionamento na vertical. Aquele que teme a Deus, ele vive uma vida de acordo com os preceitos das Escrituras Sagradas. Quando eu temo a Deus, quando eu tenho temor a Deus, e eu estou dizendo temor, entenda, eu não estou dizendo de medo. Eu não preciso ter medo do meu Pai, eu não preciso ter medo de Deus, mas eu preciso ter respeito por Deus, temor por Deus. Quando eu decido viver uma vida santa diante de Deus, não é porque eu tenho medo de ir para o inferno, não, mas eu resolvo viver uma vida santa diante de Deus, porque eu amo ao Senhor. Aleluia! Isso é temer a Deus. Quando nós tememos a Deus, não é preciso o pastor ficar ditando um monte de regras. Aliás, o pastor não vai, posso dizer por essa igreja, o pastor dessa igreja, ele não vai ficar te ditando regras. Eu vou te ensinar, como eu tenho ensinado domingo após domingo, a temer a Deus e amar a Deus. Porque se você amar a Deus, você vai viver uma vida diante de Deus. Aleluia! Você vai viver de acordo com o que o Senhor nos ensina, temendo a Ele e vivendo em santidade, mesmo em uma sociedade corrompida. Gênesis capítulo 6, versículo 9, olha o que a Bíblia nos ensina lá em Gênesis 6, 9. A Bíblia vai falar de um homem que mesmo em uma sociedade corrompida, ele resolve ser temente a Deus. Olha o que diz: essas são as gerações de Noé. E Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. E Noé andava com Deus. Além dele ser um homem justo, ele andava com Deus. E o que é andar com Deus? Meninas, vocês têm amigas na escola, sim ou não? E lá na escola vocês andam com as suas amigas, correto? Elas estão ao lado de vocês. Colecir da mesma forma, não é? E vocês andam juntos. Aonde um vai, o outro está. Assim é andar com Deus. Aonde eu estou, Ele está. Aonde eu vou, Ele vai. Só que eu preciso entender o seguinte: Deus não é invasivo. Tem lugar que você sabe que Deus não vai. Então, quando eu temo o Senhor e quando eu amo ao Senhor, eu simplesmente digo: eu não vou, porque eu sei que Deus ali não vai. E aí eu começo a viver uma vida de
temor a Deus. E presta atenção, eu não estou dizendo para você sair do mundo e se isolar como se você fosse um ermitão ou um monge. Não, eu estou dizendo para você viver, só que viver de uma forma justa e temente a Deus, olhando para Deus e representando Deus em todas as suas atitudes. Assim era Simeão, ele era justo e temente a Deus. Então esses dois princípios precisam estar bem claros para nós: os homens que Deus honra, as mulheres que Deus honra, os jovens que Deus honra, as crianças que Deus honra, são justos e tementes a Ele. Então saia daqui hoje dizendo: Senhor, eu quero ser justo nos meus negócios, eu quero ser justo nas minhas atitudes, eu quero ser justo nos meus compromissos, eu quero ser justo em tudo que eu for fazer, mas acima de tudo, eu quero ser temente ao Senhor e viver uma vida digna de um servo, uma vida digna de alguém que carrega o teu nome. O Senhor honra pessoas, em segundo lugar, o Senhor honra pessoas que se relacionam com o Espírito Santo. Olha o que diz o versículo 27. Coloca para nós o versículo 27. Nós já entendemos que o Senhor honra pessoas justas e tementes a Deus ou piedosas, mas Ele também honra pessoas que se relacionam com o Espírito Santo. Olha o que diz o versículo 27. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederam segundo o uso da lei. Simeão foi ao templo. E quem foi que guiou Simeão ao templo? Vocês estão aqui? Então vamos lá, vamos interagir comigo hoje, que nós precisamos entender esse texto. Quem foi que levou Simeão até o templo? O Espírito Santo. O homem que tem um relacionamento com Deus, ele é guiado por Deus, direcionado por Deus. Quantas vezes nós somos direcionados por nossa própria força, por nossa própria vontade? Mas Simeão não. Ele era um homem direcionado por Deus, guiado por Deus. E sabe que às vezes você vai dizer assim: se Deus me guia, então Ele só vai me guiar para o sucesso. Se Deus me guia, então a minha vida precisa ser uma vida de perfeição, ostentação, eu sempre vou ter mais. Mas olha que interessante. Quando Jesus foi batizado, que ele sai das águas, quem é que aparece? Vamos lá, irmãos, quem é que aparece? O Espírito Santo. E o Espírito Santo vem na forma de uma pomba, e ouve-se uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Após esse momento, a Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo a um spar. Olha que maravilha, irmãos. Jesus foi levado até um spar. Ali naquele spar. É isso, irmãos? Aonde que Jesus foi conduzido? Jesus foi conduzido a um deserto. E quem foi que levou Jesus ao deserto? O Espírito Santo. Às vezes nós seremos guiados a lugares que nós não queremos ir. Às vezes o Senhor vai nos levar em lugares que nós não queríamos estar, mas aonde o Senhor nos leva, Ele tem um propósito e tem algo a realizar. Deus nunca vai nos levar a um lugar para nos deixar lá em vão. Todo lugar que nós somos direcionados por Deus para estar, é porque Deus tem um propósito. E você precisa orar e entender: Deus, qual é o teu propósito? Naquela tarde,
Simeão foi ao templo, e qual era o propósito de Simeão? Era pegar Jesus nos braços. Aleluia! Quantos irmãos, numa noite como essa, preferem não estar no templo, preferem não vir ao templo, mas quem sabe é numa noite como essa que o Senhor vai dizer: eu estou aqui te esperando. Aleluia! Ele foi guiado pelo Espírito Santo. Verso de número 25, coloca para nós, por favor, novamente. A Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre Simeão. Olha o que diz o verso 25: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e esse homem era justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Aleluia! Um homem cheio de Deus precisa ter o Espírito Santo dentro de sua vida. Aleluia! O homem que está com o Espírito Santo dentro dele, quando ele abre a sua boca, sai palavras de louvor e adoração ao Senhor. Aleluia! O homem e a mulher precisa estar cheio do Espírito Santo. Nós precisamos receber do Espírito Santo e nos encher do Espírito Santo até transbordar. Tem dia que você acorda e fala: mas hoje é só pela misericórdia. Mas você está dizendo: Senhor, o Senhor me conhece, eu não estou bom hoje, mas eu te amo, eu quero ser melhor. Aleluia, eu quero viver guiado pelo Senhor, e o Espírito Santo vai direcionando. Porque você está cheio da presença do Espírito Santo. O homem que tem relacionamento, a mulher que tem relacionamento com o Espírito Santo, ele tem revelação do Espírito Santo. Olha só, versículo de número 26, olha o que diz esse texto: e fora lhe revelado pelo Espírito Santo. Aleluia! Sabe o que é andar com o Espírito Santo? É entender que em momentos o Espírito Santo vai nos dar revelações de como proceder, de como agir. Tem vezes, irmãos, que nós não sabemos o que fazer, então nós precisamos pedir: Senhor, me guia. Já aconteceu com você? Você está assim, desesperado, não saber o que fazer, e de repente vem uma luz, fala: vem uma luz. Ou você vê uma porta que está fechada, não tem nada que abre, e de repente a porta se abre. Isso é uma revelação do Espírito Santo de Deus. É por isso que é por isso que nós, igreja, precisamos viver por revelação do Espírito de Deus, entendendo o sopro de Deus, entendendo a fala e o jeito de agir de Deus. E ouvir Deus não é ouvir a voz de trovão. Às vezes Deus não vai falar assim conosco, mas às vezes é você estar lendo a Bíblia e o texto fala com você, fala: uau, por que eu nunca tinha pensado nisso? É você estar lendo a Escritura, Vanusa, e de repente o seu coração começa a se aquecer naquilo. É o Espírito Santo que está se revelando. Você está entendendo? Isso é a revelação do Espírito Santo. Você fala: eu estou queimando por Deus, há uma chama viva dentro de mim. E isso se explica, é a revelação do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Fazer e viver a obra de Deus, presta atenção, não é simplesmente eu subir aqui e cantar uma música, porque cantar uma música o Roberto Carlos canta, cantar uma música o Capital Inicial canta, e por sinal canta muito bem. Legião Urbana canta, como é que chama aquela outra banda lá que você gosta, Laiane? Que canta, aquela daqueles músicos lá, Roupa Nova, aquela que você gosta bastante, eles cantam. Muita gente canta música bonita, mas viver revelação do Espírito Santo é você aprender a andar com Deus, você entender que Deus está te direcionando para algo. Aleluia! Quando nós saímos para a praça ontem, ali no lago, eu senti, no reino do Espírito, eu senti muito forte uma grande opressão. Eu senti que o inimigo se levantou e se irou de algo de forma muito terrível contra aquele evento.
E eu vinha quieto no carro orando a Deus, com o coração apertado, porque eu percebi nas regiões celestes que o inimigo havia se levantado, porque Deus estava revelando algo que aconteceria. Quando você tem revelação de Deus, perceba e preste atenção, o inimigo vai se levantar contra a sua vida, mas você pode ficar tranquilo, porque quem está te guardando é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia! O inimigo não se levanta contra a sua vida se você estiver do jeito que ele gosta. Pode ficar tranquilo, pode ficar sossegado, mas começa a viver uma vida santa para você ver. Começa a orar, começa a jejuar, que você vai ver que o inimigo vai se levantar. Mas aí, quando ele se levantar, você pode ficar feliz. Por quê, pastor? Porque você está agradando a Deus. E eu prefiro agradar a Deus. A semana passada, a noite retrasada, o inimigo veio de uma forma terrível. Eu nem contei para minha esposa. Veio para me afrontar. Só que eu entendi que Deus estava fazendo algo no reino do Espírito. O inimigo se levanta contra a obra de forma terrível, mas eu entendo pela revelação do Espírito Santo que nós estamos no caminho certo, que nós estamos vivendo da forma correta, que é agradar a Deus e ser sinceros à palavra do Senhor. Isso é entender a revelação, isso é entender para onde Deus quer nos levar. Falar de honra, tocar nesse assunto é mexer em um vespeiro, irmãos, porque hoje o que se prega é uma honra falsa, aonde se honra falsos líderes, aonde se honra falsos profetas, e não se honra Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus. Ele é o único que precisa e que deve ser adorado em nossas vidas, porque todas as vezes que nós levantamos um altar para algum homem, nós estamos colocando a nossa vida em adoração a um bezerro de ouro. Simeão, ele foi até o templo guiado pelo Espírito de Deus. Quem é que tem nos guiado? As nossas emoções, as nossas vontades, os nossos desejos, ou o Espírito Santo de Deus? Dizem por aí que a ocasião faz o ladrão. Não é esse ditado? Sim ou não? Na verdade, não é a ocasião que faz o ladrão. A ocasião só revela o caráter do ladrão. Porque se ele tem um coração em Deus, ele vai fazer a vontade de Deus, independente do que as pessoas estão olhando e dizendo. Irmãos, pensem em uma coisa: vocês não precisam provar nada para ninguém. Você não precisa provar que você é crente para ninguém. Você precisa apenas viver uma vida em Deus. Ah, mas você está fazendo isso, está fazendo aquilo. Eu não preciso provar nada para ninguém. O Senhor me libertou. Eu temo ao Senhor e eu vivo diante do meu Senhor. Isso é viver guiado pelo Espírito Santo. O Senhor honra pessoas, em terceiro lugar, para a gente encerrar, que proclamam a grandeza de Jesus. O Senhor honra pessoas que proclamam a grandeza de Jesus. Olha o que diz o versículo de número 28. Aqui vocês precisam entender o seguinte: só nesse começo de Lucas houve 3 canções. Uma canção de Maria, uma canção dos pastores, e agora vai haver uma canção de Simeão. Isso aqui é uma canção que ele está cantando. E olha o que ele canta. E ele então tomou em seus braços e louvou a Deus. Quando Simeão pega Jesus e Yasmin nos braços, ele vai cantar, ele vai louvar a Deus. E olha só como que é essa canção. Coloca o verso 28. Olha essa canção, olha que canção linda. Verso 28. Então ele louvou a Deus e disse, 29,
Agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra. Ele está dizendo: Senhor, eu não preciso de mais nada. Sabe por quê? Sabe por quê que ele está dizendo que não precisa de mais nada? Olha o que diz o versículo 30, desculpa. Pois já os meus olhos viram a tua salvação. Aleluia! Isso é um louvor que precisa sair de nossos lábios. Todos os dias nós precisamos proclamar a grandeza de Deus. Os nossos olhos viram a salvação. Todas as manhãs, quando você acordar, que você for em frente ao espelho escovar os seus dentes, ou for para o seu trabalho em uma caminhada, ou você sair apenas para fazer uma caminhada com um foninho de ouvido na sua orelha, você louve a Deus por sua salvação. Você tem feito isso, irmão? Você tem agradecido a Deus pelo privilégio de ser salvo? É um privilégio, irmãos, ser salvo em Jesus. E Simeão está dizendo: os meus olhos viram a salvação. O Denis e a Fabi cantou aqui que a luz do mundo veio para a terra. Ele está louvando porque a luz do mundo veio para a terra. Olha o que diz o versículo 31. O qual preparaste perante a face de todos os povos. O que ele preparou diante da face de todos os povos? Verso 32, olha isso: luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Aleluia! Você precisa proclamar o nome de Jesus. Por quê? Porque ele era luz para aquele que estava em trevas. Aleluia! João capítulo 1 diz que nós vivíamos em trevas e a luz veio para iluminar o nosso caminho de trevas. Jesus é a luz que nos ilumina todos os dias. Ele veio para mudar a história da humanidade. É por isso que existe antes e depois de Cristo. Jesus veio para rasgar o véu que nos separava de Deus. Foi para isso que ele veio. Olha o que diz o versículo 33. E José e sua mãe se maravilhavam das coisas que dele diziam. Você precisa se maravilhar quando fala de Jesus. Você precisa se empolgar quando você abre a sua Bíblia. A palavra precisa queimar no seu coração, porque nós estamos falando do Deus encarnado, o Deus que desceu na terra e viveu entre os homens. Aleluia! Um Deus que numa festa, ele começava a dançar com seus discípulos. Um Deus que era amigo. Um Deus que olhava nos olhos das pessoas e dizia: eu te amo. Um Deus que chegava diante dele, que nem nós assistimos ontem, Mari, um leproso, e todo mundo dizia: leproso, manda embora, tampa a boca para não sentir, para não respirar o mesmo ar desse leproso. E esse Deus encarnado falava: aguardem. E ele saía e ia lá diante do leproso. E o leproso caía de joelho e dizia assim: só o Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, porque todos me desprezam. E esse Deus encarnado, Jesus, ele olha para aquele leproso e diz: eu quero, seja curado. E daqui a pouco a lepra some. Oh, nós precisamos louvar esse Deus. Esse Deus que nos limpou, irmãos. Nós somos limpos pelo Senhor. Olha o que diz o próximo versículo. E Simeão abençoou e disse: Maria, sua mãe, este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Quando Jesus veio, a elite religiosa não o recebeu. Os fariseus olhavam com um olhar altivo. Os saduceus olhavam com um olhar altivo. Só que ele foi posto para derrubar aqueles que se achavam maiores. Enquanto os saduceus, os fariseus fechavam a sinagoga, ele sentava na mesa com os publicanos e as prostitutas. E quando ele sentava com essas pessoas, era para mudar a vida delas. Aleluia! Ele disse: eu não vim para os sãos, mas eu vim para aqueles que estão doentes.
O nosso Jesus, Ele nos ensina que a religião mata, mas Jesus salva. Olha só o próximo versículo para a gente terminar. E uma espada transpassará também a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Ele estava dizendo, Simeão estava profetizando aqui o que aconteceria com o Filho de Deus, porque o Espírito Santo já tinha lhe mostrado. Então eu encerro hoje falando para vocês que o Senhor honra pessoas justas e tementes a Deus. O Senhor honra, grave isso, pessoas que se relacionam com Deus. E em último lugar, o Senhor honra pessoas que proclamam o nome de Deus. Eu queria que vocês se colocassem de pé nesse momento. E eu quero orar por você. Aleluia. Quero que você feche seus olhos nesse momento. Curve a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, neste momento, eu quero, Pai, me colocar diante de Ti, Senhor, e Te agradecer, meu Pai. Te agradecer por essa noite. Te agradecer pela vida de cada irmão que saiu de seu lar e veio aqui para buscar a Tua face, para buscar a Tua presença. Talvez, ó Pai, muitos saem sem expectativa alguma, mas quando somos guiados pelo Teu Espírito, nós sabemos que o Senhor nos direciona para algo importante, para algo que tem um propósito. Simeão, ó Pai, naquele dia, ele não sabia o que aconteceria, mas ele foi guiado pelo Espírito Santo até o templo. E quando ele chegou no templo, Senhor, ele viu, ó Pai, que lá entrou a salvação, entrou aquele que foi prometido, o Jesus, o Filho de Deus, o Messias. Pai, nós Te louvamos e Te pedimos, ó Pai, que da mesma forma que o Teu Espírito guiou Simeão, Ele possa nos guiar, em o nome de Jesus, o Nazareno. Aleluia, glórias seja dada ao Teu nome. Amém, e graças a Deus.